No centro, o Papa Francisco, quando se assinalam 2 anos de pontificado. E são precisamente os seus gestos, as suas mensagens e, sobretudo, o seu exemplo que criam pontos de encontro entre perspectivas diferentes sobre o itinerário humano, incluindo ou não a experiência crente. Nos próximos minutos, siga o diálogo de José Tolentino Mendonça e Daniel Oliveira sobre o pontificado do Papa Francisco. Eu devo dizer que as coisas que li quando ele foi escolhido, eram coisas todas muito agarradas àqueles pormenores, em casa em que ele vivia, as coisas... Sim, uma certa geografia precipitada, não é? Eu continuei de pé atrás, continuei um pouco de pé atrás com a figura, exatamente. A ideia era um bocadinho esta: como é que alguém que tem um papel importante na hierarquia da Igreja durante uma ditadura, e foi uma ditadura bastante violenta, não é? E uma ditadura que tem uma relação próxima com a Igreja, passou ao lado dos crimes dessa ditadura. E, na realidade, a história dele nessa altura não é uma história muito clara, não se chega a perceber muito bem. Até há um episódio são dois... Pois, há 2 padres que levantaram questões em relação... supostamente ele não teria feito a proteção desses jesuítas quando tinha uma responsabilidade por eles. Mas, de facto, há outros 2 exemplos. Um do Esquivel, digamos, que vem de um parâmetro ideológico completamente diferente do dele. É um homem de esquerda, comunista, e que defende absolutamente a ação dele. E, por outro lado, há uma série de testemunhos de pessoas que ele salvou, no sentido de ajudou a encontrarem outra identidade, passaportes falsos, escondê-los na própria casa. É uma história, penso que isso também tem a ver com o perfil do Bergoglio, que é uma recusa, digamos, de uma heroicização da personagem. Ele não quer falar do bem que fez, não quer, até porque ele também tem a consciência de que, de facto, ali é um bocado também o que aconteceu também com Portugal e o que aconteceu no período da resistência na Europa. Quer dizer, acaba por haver uma contaminação social. Todos somos responsáveis por tudo perante todos. E no final de um período de uma ditadura como aquela dos generais argentinos, quer dizer, toda a gente sai humilhada, e por isso também há de facto esse claro escuro de que o Daniel falava. A parte mais, devo dizer que a parte mais interessante que eu encontro neste Papa ele utiliza, isto é talvez a coisa mais estranha. A Igreja não é uma estrutura democrática, não é? Não tem que ser, não é da sua natureza ser, nem esta, nem nenhuma Igreja. E, no entanto, o Papa utiliza alguns dos instrumentos conhecidos da democracia, por assim dizer. Ou seja, o Papa parece procurar, nos seus atos simbólicos, uma proximidade com o povo, e não apenas com os católicos, com as aspirações populares. Coisas que até poderíamos dizer que poderiam, se fosse um político, poderiam roçar aquilo que por vezes consideramos populismo, não é? O que eu não acho obrigatoriamente mau, mas isso é outra discussão. Para ganhar, parece-me a mim, visto de fora, para ganhar força dentro da própria Igreja. O que é ou seja, além de ser uma característica típica de um dirigente político, eu acho que este Papa é talvez o Papa com mais sentido político que me recordo. Eu acho que isso é uma qualidade. Acho que um líder religioso é também um líder político, e então uma Igreja católica é seguramente um líder político, foi sempre, que ele encontra nesses gestos e na simpatia popular que eles ganham. Estou-me a lembrar, por exemplo, quer da casa onde ele vive, ou seja, há alguma austeridade que ele... Na própria figura, na construção simbólica da imagem, não é? Ou seja, eu acho que o Papa percebeu que era, por assim dizer, nos mecanismos da democracia, que não a eleição, mas nos mecanismos do apoio popular que é necessário em democracias,
que encontraria a força para fazer a transformação da Igreja. Eu não sei se concorda comigo, mas eu acho que esta é talvez a coisa mais interessante e que mais me surpreendeu neste Papa. Ele é de facto uma figura surpreendente e que ao mesmo tempo, digamos, encontra o seu lastro, a sua, digamos, a sua justificação no interior da própria Igreja. Isso que o Daniel dizia, a Igreja não é uma democracia. De facto não é, mas, digamos, não é menos que uma democracia. De certa forma, o espírito renovador do cristianismo obriga-o a ser, se quisermos, mais do que uma democracia. No sentido de que aquilo que é pedido não se fica, digamos, apenas, digamos, pelo bom senso de uma norma, por exemplo, de justiça, porque podem obrigar-nos a ser justos, mas, por exemplo, ninguém nos pode obrigar a ser irmãos. E ser irmão, obriga a ir além do que é o dado obrigatório da justiça. E, no fundo, há uma carga profética no cristianismo, que ele representa de forma muito vigorosa, até pelo nome que escolhe, ligando-se à tradição franciscana, da renovação monacal. Que não é dele, não é? Que não é dele, que ele vem dos jesuítas, mas é uma renovação pela pobreza. No fundo, há aqui, não é a democracia, mas há aqui uma carga vital e uma carga de pensamento que, digamos, tem uma altura em termos humanos que, de certa forma, excede. O cristianismo tem isto na sua origem, vai além da própria democracia. A gente vê no cristianismo das origens, por exemplo, um homem como Paulo e o nascimento da Igreja deixa, de facto, a democracia grega a milhas, porque constrói uma realidade humana que, do ponto de vista da democracia grega, era impossível acontecer, que era reunir homens e mulheres, escravos e senhores, é ser realmente judeus universal, e gregos, não é? ser realmente universal. E, no fundo, o Papa representa muito isso. E isso que o Daniel dizia, dele ser um Papa político, é de facto interessante. Desde a tradição do Antigo Testamento de Israel, os profetas têm sempre um discurso político. E, no fundo, há uma ligação entre a reforma que os profetas pedem, que tem de ser uma reforma no concreto, na atualidade, na gestão da cidade. E, naturalmente, o discurso do Papa é um discurso muito político. Quando uma das suas primeiras visitas é ir a Lampedusa, e o que ele tem dito, claramente, ele não quer falar dos anjos. Ele quer falar dos homens e da forma como nos organizamos. Quando ele, que claramente vem de outras áreas, a especialidade dele é uma especialidade teológica, religiosa, é no fundo as áreas de conhecimento que ele melhor domina. Mas quando ele fala tão insistentemente, por exemplo, em economia, em finanças, claramente ele diz que é no campo da política que, no fundo, a incidência profética, a incidência de um espírito novo, de um olhar novo, tem de se fazer sentir. Eu acho que a grande diferença que existe, porque até nos dois papas anteriores, sobretudo a João Paulo II, nós assistimos a não só um discurso político, em que eu politicamente me revejo menos, mas um discurso social, muito, a João Paulo II era muito evidente. O que este Papa tem, o que este Papa tem talvez de mais extraordinário é a utilização do exemplo, e isso é uma coisa que qualquer pessoa que tem muito intervenção... Muito revolucionário, não é? É a utilização do exemplo como uma forma de intervenção política, e isso não assistíamos nos papas anteriores. Ou seja, é verdade que os papas anteriores poderiam falar da pobreza, mas não deixavam de viver no Fausto. Eu não acho... Eu devo dizer que eu não tenho aqui um discurso moral cauteloso nesta matéria. A questão, eu falo sobretudo da eficácia, e a eficácia é uma coisa bastante importante, quer na política, quer na intervenção de uma igreja, não é? Que tem intervenção na prática, não é? E isso é curioso, porque o Papa Ratzinger falava muito, parecia dar bastante importância à perda de influência e de poder da igreja no mundo ocidental, ou seja, na Europa e nos Estados Unidos. E até chegar a ser acusado de ser um eurocentrista, não é? Eu sou eurocentrista no sentido em que eu não conheço conheço mal a relação
de outros continentes com a Igreja Católica. Até pelo nome que ele escolheu, Bento, e todo o seu caminho como professor. Este Papa, no entanto, eu acho que responde muito melhor à crise da Igreja na Europa e no mundo ocidental. Ou seja, a crise da Igreja, acho eu, não é uma crise específica da Igreja Católica. É uma crise das instituições. Que afeta a Igreja Católica, afeta o Estado, afeta a Justiça, afeta os partidos políticos, afeta todas as organizações de intermediação, onde as igrejas se incluem, as igrejas organizadas e institucionais, que não sejam seitas, que não sejam... E este Papa responde bem, porque responde bem às ansiedades das pessoas, à desconfiança das pessoas em relação às instituições, através do seu exemplo. Por isso, quando eu utilizava a expressão populismo, que é uma expressão que é usada muitas vezes erradamente, e ela tem partes negativas e tem partes positivas, e uma das partes positivas é ir ao encontro dos sentimentos do povo, o que não é, em princípio, mau. Não é pouco, não é? Não é pouco. E eu acho que este Papa tem, ainda por cima, faz isto num momento de brutal crise de confiança nas instituições democráticas. E que, portanto, encontra nele um exemplo que não encontra em líderes políticos tradicionais, líderes políticos institucionais. E isso parece-me de facto muito importante, a questão do exemplo. E no interior da Igreja Católica, digamos, tem havido nestes 2 anos de pontificado do Papa Bergoglio uma espécie de aprendizagem desta figura que, digamos, é exigente também para o interior, digamos. O discurso do Papa é muito exigente para o interior da Igreja. Por exemplo, a escolha da residência dele. É claro que, digamos, a casa, o palácio apostólico, como a maior parte dos palácios ou das casas senhoriais onde os bispos vivem, regra geral, são lugares muito incómodos, muito frios, as condições de vida lá dentro exigem uma austeridade e uma ascese muito grande, e um Papa, digamos, vive de uma forma muito ascética, não podemos pensar que aquilo é uma corte, embora, digamos, o decor seja esse. Que é o que importa. Mas não é apenas isso, mas conta, é o que as pessoas veem, não é? Não deixa de ser relevante. E, no fundo, este corte que o Papa Francisco faz, desconstruindo a própria imagem, se quisermos, monárquica do Papa, é alguma coisa que a própria Igreja Católica, no seu interior, está a aprender, está a assimilar, está a pensar, a refletir. Porque primeiro acontece o gesto profético, e depois agora, digamos, há uma hermenêutica do cotidiano que obriga, de facto, a Igreja também ela a fazer um caminho. E o Papa, pelos gestos que faz, um dos últimos gestos que a mim tocou-me particularmente e tem-me feito pensar muito foi: morreu um sem-abrigo que era ali frequente na Praça de São Pedro e à porta das congregações romanas, e o Papa quis que ele fosse enterrado no cemitério Teutónico. O cemitério Teutónico é um cemitério onde estão imperadores, reis, príncipes, santos, e ele quis que aquele sem-abrigo fosse enterrado naquele cemitério privilegiadíssimo. E, digamos, e as opiniões dividem-se. Uns acham um populismo, acham que é um choque, acham que ele está a fazer uma coisa indevida. Mas há coisas que se podia dizer. A Igreja, na sua origem, por assim dizer, tinha discursos que nós poderíamos considerar populistas. Mas aí o cristianismo... No sentido que era suposto ser a Igreja do povo, não é? O cristianismo começa como... A noção de povo é uma noção fundamental para o nascimento do cristianismo, que se opõe à noção do povo eleito e passa a ser um povo poroso, mestiço, transfronteiriço, que inclui tanto os judeus como os gregos, como os pagãos, como os bárbaros, e é esta diversidade coisa que na realidade importante. Só os muçulmanos têm em comum, não é? Que também têm essa característica e que vão beber ao cristianismo. Sim, eles fazem as conversões e têm essa medida já bebida no cristianismo. Mas essa teologia do povo e esta, digamos, e honrar cada ser humano como o centro da história, no fundo, e colocar os pobres no centro da história, os excluídos, as periferias no centro da história. Este é um gesto
político, mas também religioso. Simbolicamente, o gesto mais forte em relação a isso, na minha opinião, até por ser comovente, confesso que eu não me comovo facilmente e não me comovo facilmente com gestos que têm impacto mediático, até talvez por os conhecer bem, por defeito profissional, mas a mim comoveu-me a ida dele àquele bairro... Sim, ali na periferia de Roma, de romenos e de latino-americanos, de ciganos e latino-americanos. Ciganos, no fundo. Tem muito a ver com isso, não é? E o facto de ele ter ido como foi, não é? Portanto, sem a proteção toda, sem... E essa é uma das outras coisas que eu encontro diferente de João Paulo II. Porque João Paulo II tinha um discurso, e João Paulo II foi talvez o primeiro Papa a aproveitar bem o espaço mediático para passar, mas havia uma coisa ali que não batia certo. Porque era um Papa acessível, era um Papa afetuoso, muito popular e muito protegido. O que não batia certo, ou seja, a imagem não ajudava um Papa muito afetuoso. Ele é um Papa que passou por vários atentados, não é? Claro, e um deles ia morrendo, de maneira que, mesmo ele não querendo, a máquina... Eu aí não estou a fazer uma crítica, eu olho para este Papa, que seguramente corre os mesmos riscos, até pelo que sabemos, algumas das coisas que estão a acontecer, até neste momento até é capaz de correr riscos, correr riscos maiores, não é? O mundo está, desse ponto de vista, mais perigoso e é mais fácil fazer coisas... E este Papa arrisca-se embora o Papa João Paulo II tenha mexido em dossiês muito difíceis, a questão com o leste, com aqueles países, o fim do muro, havia ali questões, e o atentado, claramente, os serviços secretos a organizarem-se, aquilo, digamos, ele era um alvo a abater, claramente, e houve tentativas nesse sentido. Bem, mas seja como for... O Papa Francisco também se mete ao barulho. Não há mal de mim fazer uma crítica de alguém que naturalmente, a ideia não é ser Papa e ser morto, não é? Portanto, mas a verdade é que este Papa, toda a imagem, todos os gestos que ele faz, que eu acredito que são pensados, espero que o sejam, senão perderiam o seu significado, se fossem só espontâneos, perderiam o seu significado, são gestos que correspondem a passar essa ideia de um entre... O que me levanta uma questão que pode ser complicada. Todas as instituições que têm poder, e essa, aliás, eu acho que é uma discussão, imagino que comum na Igreja, para exercerem o seu poder, para além do exemplo, para além do poder real que têm, há um lado do poder que resulta, não é por acaso que a Igreja tem tantos sinais de riqueza, não é? De Fausto, porque isso relaciona-se com a sua própria demonstração de poder. Porque as pessoas... E tem a ver com a história, o facto de estarem 2000 anos a conservar, coisas, mas é verdade, acaba-se por acumular... Como o Estado, a Igreja, como os Estados também têm sinais de poder que resultam da exibição da sua própria... Há uma linguagem, uma gramática de poder, não é? E há eu vou utilizar uma expressão que se calhar é quase provocatória, há uma desacralização, por assim dizer, do papel do Papa. Daqui quase não é no sentido literal. E a minha pergunta é se isso não retira poder à Igreja, ou seja, se os gestos do Papa que o tornam um entre os outros, não é? Se não retiram poder à Igreja se isso é bom ou se isso é mau. O poder na Igreja, que é uma questão que se coloca, o poder simbólico, mesmo o poder temporal, o poder de influenciar, o poder de ter estruturas e instrumentos para agir de uma forma livre, sempre marcou, a história do cristianismo, passando os primeiros, pelo menos desde o ano 300, desde Constantino. Digamos que a questão da relação das comunidades do cristianismo com o poder se faz. E é uma relação, nem sempre équa, nem sempre justa, nem sempre cristã. A tentação da Igreja se agarrar ao poder ou de investir aí o melhor da sua energia e da sua força, de se esgotar na representação humana, temporal do poder. A história está cheia de exemplos e, dessa tentação nunca o cristianismo está livre, porque é também uma coisa histórica, contingente. Mas também é verdade que o poder na Igreja, o verdadeiro poder, sempre foi, não este poder, de assimilação
ao poder temporal, mas um poder de natureza profética. E pensar exatamente no nome de Francisco, que o Papa Bergoglio escolheu para si. São Francisco introduz um movimento de grande renovação no interior do cristianismo através da pobreza. E as ordens mendicantes, no fundo, são uma primavera no interior da Igreja, um voltar ao espírito original, precisamente renunciando a todas as formas de poder. E, por exemplo, o primeiro franciscanismo criticava e renunciava a qualquer forma de propriedade. Só aceitavam usar, não ter. Ora, isso acabou por ser uma bolsa de transformação, uma bolsa de esperança no interior do cristianismo. A gente pensa, como é que o cristianismo se afirma e cresce? O Papa Bergoglio não tem dúvidas. Afirma-se e cresce pela pobreza, pela essencialidade, por um colocar-se decididamente ao lado dos mais pobres. Esse é o caminho. Ele não tem dúvidas sobre isso. Podemos pensar, mas a Igreja tem de estar presente em todos os lados, tem de estar na mesa dos grandes, tem... Isso também é importante, mas o que é decisivo, e no fundo essa relação com o povo que o Daniel falava, é que de facto é alguma coisa que o marca muito, porque em termos do pensamento do Papa Bergoglio, há um ramo da teologia da libertação, que é chamada a teologia do povo, que foi muito desenvolvida na Argentina, e o Papa é um dos... Mas que não era a área do Papa? Não, ele era um dos porta-vozes da teologia do povo, que de certa forma, era uma teologia da libertação mais moderada, mas com... Menos revolucionária, por assim dizer. Não é menos revolucionária, se calhar até é mais revolucionária, mas é menos... menos sim, não tem a marca política, do marxismo. Não tem a marca do marxismo tão evidente. E nesse sentido, de facto, o Papa mostra que aquilo que pode ser o futuro do cristianismo é esta capacidade de ir ao encontro da humanidade, da vida nua, da vida pobre, da vida desclassificada, da vida sem direitos. E, no fundo, quando ele diz que ninguém é descartável, quando ele diz que esta economia mata, no fundo, o que ele está a dizer é: precisamos de encontrar um novo paradigma de construção histórica, mas um novo paradigma também para o interior da própria Igreja. Porque, no fundo, o que este Papa diz não é apenas, uma coisa para os que estão fora. Ele está a fazer isto é uma espécie de desassossego, de levantamento da própria Igreja, no sentido dela se tornar também mais autêntica, mais fiel ao espírito de Jesus. O discurso que ele fez à Cúria foi quando? Foi no Natal, no fim do ano, sim. Que é um discurso, na realidade, quando ele fala das doenças, não é? É um discurso que se poderia considerar banal, ou seja, no sentido em que... Sim, é conhecido aquelas coisas. Sim, e são pecados humanos, não é? São todos os pecados do poder, basicamente. Do poder, exatamente. Não especificamente do poder na Igreja, todas as patologias do poder. Nós poderíamos fazer aquele discurso em relação ao Estado. A qualquer governo, a qualquer Estado. O facto de ter feito num momento em que era absolutamente inesperado, e essa é talvez... Outra das características deste Papa é que tende a não ser previsível, não é? Imagino que isso aumenta o impacto do que está a fazer, não é? E a minha dúvida é se aquilo corresponde, se este Papa está na realidade a tentar fazer uma transformação da Igreja por dentro, sobretudo nas suas maiores perversões. Eu devo dizer que muitas conversas que tenho, eu sou além de ser ateu, sou uma pessoa bastante liberal nos costumes, naquilo que se costuma chamar de costumes, não é? E é aí que eu tenho provavelmente uma divergência mais profunda com o pensamento da Igreja. E eu aí não espero sequer que este Papa faça grandes transformações. Não é aí que eu acho que este Papa fará, apesar de ele ter até dado alguns sinais de, não digo de mudar o discurso, mas de aceitar que isso é um assunto que se pode conversar na Igreja, não é? Pronto. Sem que isso seja o fim do mundo, não é? Não me parece que ele tenha opiniões muito diferentes das opiniões dos papas anteriores sobre essa matéria. Talvez tenha menos receio de lançar esse debate. Mas onde eu esperaria, visto de fora,
um grande impacto da postura deste Papa tem exatamente a ver com o tentar vencer algumas dessas doenças do poder na Igreja. E há uma é obviamente o sistema burocrático, não é? Do poder, é piramidal, que no topo está muitíssimo distante dos cristãos, não é? E dos não cristãos, das pessoas. E o outro tem a ver com o poder do dinheiro, não é? O poder do dinheiro na Igreja, que é um poder em todo lado bastante poderoso e na Igreja também. E a minha dúvida é se os seus gestos são estritamente simbólicos, que não é pouco, mas não chega, mas não é pouco, ou se há gestos práticos que permitam à Igreja, eu não sei se lembra, há um filme, eu agora não me estou a lembrar do nome do filme, aquele filme do Papa que resolve vender os bens todos, dar os bens todos da Igreja. O Celestino V. Exatamente. Eu não esperaria um gesto tão radical. Até porque grande parte dos bens da Igreja são bens da humanidade. Quer dizer, por exemplo, o Vaticano... Mas eu referia-me às mudanças dentro da Igreja. Mas o Vaticano é 3/4 construído por museus e jardins, quer dizer, ele não pode vender o Miguel Ângelo, quer dizer, aquilo pertence a todos os homens e mulheres. Com certeza, sim. O que eu digo é, se dentro da Igreja haverá alterações... Não, ele tem feito medidas importantes e esta última destes dias, que está a ser agora negociada com muita velocidade com o Estado italiano, que é, no fundo, uma transparência das contas do IOR. Que o IOR, digamos, funcionava um bocado como uma zona franca e sabemos que há casos de irregularidades muito grandes. Não é por acaso que o IOR estava na lista negra de bancos nacionais. O que não deixa de ser uma coisa digamos, quase absurda, não é? Quer dizer... O dinheiro tem lógicas, digamos, muito próprias. Digamos, também é um mundo que eu não domino, mas parece-me que este desejo muito forte, muito autêntico e concreto de criar uma transparência nas questões do dinheiro, colocando em ordem o Banco Vaticano, segundo as melhores práticas que hoje são adotadas, parece-me uma medida que não é apenas simbólica, que tem grandes consequências, que é um separar das águas, porque no fundo, à sombra da Igreja havia, digamos, muitos interesses que se aproveitam também e havia ali, digamos, uma série de pessoas que não podia ter conta ali e acabava por ter e ser uma espécie de traficância. E essa separação absoluta das águas, esse controle da situação, parece-me um sinal de uma grande saúde, quer dizer, ele está a dar saúde às próprias estruturas da Igreja. E as estruturas estão a reagir bem, essa é a grande... Tendem a não reagir bem, né? Digamos, nesse sentido, ele ser o Papa e digamos, ele ter um poder, que é um poder também colegial, com estruturas de diálogo, de colaboração, mas de facto é ele a decidir. E a palavra dele, no fundo, para a vida corrente da Santa Sé, é a palavra decisiva. E, no fundo, ele de facto está muito empenhado numa renovação das estruturas. Digamos que não é apenas dele, porque a renúncia do Papa Ratzinger e depois aquilo que... Também marca uma ruptura, não é? Marca uma ruptura com a situação. A minha dúvida é, se este Papa era possível, com as características que tem, sem resultar de uma renúncia e não da morte de um Papa. Exatamente. Ou seja, se a própria... Curiosamente, eu devo dizer, nunca fui, e é previsível que não fosse, não é? A não ser a admiração intelectual, evidentemente, que tinha pelo Ratzinger e bastante... Sim, tem uma dimensão, que nos Papas que são contemporâneos, acho que nenhum tinha a dimensão intelectual. Sim, intelectual, como o Ratzinger. Mas era um Papa pelo qual eu não tinha simpatia, não é? Mas devo dizer que a renúncia dele me pareceu completamente revolucionária desse ponto de vista. A ideia, independentemente das razões que terão levado a essa renúncia, a ideia de que um Papa não tem que se arrastar até à morte. Mas que é uma ideia mais revolucionária do que parece à primeira vista. A ideia de que existe um Papa e o anterior ainda está vivo
não é uma coisa que abala profundamente a forma como a Igreja vê, como os cristãos veem o próprio Papa? Não abala porque o processo foi bem conduzido. Sim. Não é o caso histórico de Avignão, em que havia 2 papas. Sim. Agora não temos 2 papas. Temos um Papa emérito e um Papa. São coisas muito diferentes. E o Papa emérito desapareceu mesmo. Sim, portanto, desapareceu, saiu de cena, está no seu lugar, dedica-se, no fundo, à oração. É uma presença, tem um magistério silencioso, mas... digamos, quem é o Papa Francisco. Mas, sem dúvida que o gesto do Papa Ratzinger abriu espaço para uma mudança que os próprios cardeais, no consistório que se realizou então, sentiram como necessária. Quer dizer, a Igreja está em mudança porque também é necessário que mude e que assuma. A Igreja só tem um capital moral para pedir ao mundo a mudança se ela própria assumir as necessidades que tem de mudar e perceber as suas patologias. A dúvida que é uma dúvida que ultrapassa a Igreja, uma dúvida que eu tenho em relação neste momento a todas as instituições que estão em crise e que é uma discussão que não é nada fácil. Portanto, nós vivemos um tempo, a crise das instituições, que tem razão, não temos aqui tempo e espaço. Desde antropológicas a políticas. Mas que eu acho que a atomização da sociedade é provavelmente a razão mais profunda, o facto da forma como os comunicamos e funcionamos cotidianamente não ser o mesmo. Nós não temos estruturas tão fixas que possam ser representadas. A nossa vida não é passível de ser representada como era por estruturas intermediárias. Hoje não temos. A nossa família vai mudando, a nossa profissão vai mudando, não temos ou seja, a atomização em geral da sociedade não pôs todas as instituições que a representam de alguma forma em crise. E eu tenho tido sempre muitas vezes esta dúvida em relação à política e eu não sei se ela é extensível em relação à Igreja. Que é uma ilusão pensar que a forma de resolver isto é transformar as instituições numa coisa tão leve. Sim, não pode ser por aí. Ou seja, que a terra firme passa a ser uma jangada e em vez de nos salvar, vai com a enxurrada. Eu tenho consciência que eu, que não sou um conservador nisto, tenho um pensamento... Eu não sou conservador, sou cauteloso nesta matéria. Tenho algum receio de transformações tão radicais nas instituições que as pessoas, a da altura, não têm mesmo nada em que se agarrar, nem sequer nas instituições que sempre existiram. E a minha questão é se essa questão não se põe na Igreja. É esta argumentação que tem sido feita, é a argumentação, aliás, que tem muitas vezes impedido a transformação da Igreja. Muitas vezes ouvi da Igreja dizer que a Igreja não vive ao sabor dos tempos. É uma organização milenar que não vive... Isto é sempre... Vale o que vale, porque a Igreja vive ao sabor dos tempos como todas as instituições vivem ao sabor dos tempos, mesmo que não queira, não é? Sim, o que temos é o tempo. Exatamente. Portanto, a Igreja não paira sobre o tempo, porque não há como pairar sobre o tempo. Ninguém, porque é feita por homens que vivem no seu tempo, não é? A minha questão é qual é exatamente o limite, qual é a fronteira. Cada vez que este Papa tem um gesto de, ponho aqui outra vez a expressão provocadora, ou provocatória de desacralização do seu próprio lugar, que na realidade até acho que tem um efeito oposto, mas se não há o risco de enfraquecer o poder da Igreja, dar-lhe um maior poder simbólico, é verdade, uma maior simpatia das pessoas. Eu estou agora a fazer de advogado do diabo, salvo seja também advogado do diabo, aliás, de uma crítica que eu imagino que este Papa sentirá de alas mais conservadoras da Igreja. Daniel, eu acho que essa reflexão de fundo é uma reflexão muito, muito importante e aí, de facto, no fundo a questão é o que é que nos une, o que é que nos pode unir como indivíduos, qual é que é a massa. E aqui eu penso que a Igreja tem uma experiência, o cristianismo tem uma experiência que de certa forma é paradigmática, porque a unir-nos não está nem uma raça, nem um conhecimento, nem uma economia, a unir-nos está uma fé, está uma convicção, está no fundo um credo que nos une e que, sendo em si uma coisa frágil, porque uma fé
não parece tão forte como um edifício, por exemplo, ou como uma muralha, acaba por ser muito mais forte. Quer dizer, a crença, a história, o grande património de fé que o cristianismo construiu nestes 2000 anos, a certeza que cada cristão tem e que lhe faz o coração arder de que Cristo está vivo. Isso, digamos, é para nós o ponto de convergência, o ponto de união. E isso dá-nos uma liberdade muito maior em relação às revisões críticas que a própria profecia instaura na história. Quer dizer, muitos dizem, ai, que o Papa deita o bebé com a água do banho. O Papa, ao corrigir, digamos, as patologias da Igreja, está a enfraquecer a Igreja. Sim, ele está a enfraquecer um certo poder. Como diz o Daniel, eu não tenho medo dessa palavra, está a desacralizar, porque também há uma sacralidade que é apenas representativa, que é uma imagem e às vezes até é perversa. Quer dizer, se calhar temos de ver o que está por trás das representações. E aí, digamos, a conversão é exigente, coloca em crise, digamos, hoje, para observada de fora, a Igreja do Papa Francisco pode ser uma igreja, digamos, mais próxima da jangada, ou para usar uma imagem do Papa na primeira encíclica, a Igreja parece mais um hospital de campanha. Não uma instituição sólida, mas um hospital de improviso. A Igreja ganhou uma certa espontaneidade, é como se vivesse mais, digamos, no improviso da história. Mas isso, para quem acredita, reconhece aí as marcas daquilo que é eterno. Porque tudo aquilo que pareceu sólido se desfez no ar, como Marx dizia. E aquilo que parecia ténue, que parecia, digamos, apenas uma crença, uma convicção, no fundo, e isso é que transformou verdadeiramente o curso da história. E a lição do cristianismo é essa e será sempre essa. E esta é a parte que eu sou mais sensível, não é? Como ateu. A minha simpatia pelo Papa, acho que leva a que eu ouça muitas piadas de amigos, sobretudo de amigos católicos. Não é? Sim, eu também fiquei surpreendido quando ouvi pela primeira vez o Daniel na televisão fazer um ato de fé e de simpatia no Papa Francisco. Mais, dizer que neste momento, num ativo politicamente... A sua esperança é a figura em que eu mais me identifico. Eu nunca pensei na minha vida dizer que a figura em que mais me identifico é o Papa, não é? E obviamente a parte com que eu me identifico do Papa é a parte política do Papa, até por eu ter a convicção, isto é um lado mais político e que tem menos a ver com a Igreja. Eu tenho a convicção, no que posso estar errado, mas tenho esta convicção de que nos tempos que vivemos, não é, naquilo que eu considero ser um momento de selvageria social que vivemos na Europa, especialmente na Europa, a Igreja tem que ter um papel fundamental e eu atrevo-me mesmo a dizer que tem que haver desculpa utilizar esta expressão, mas uma aliança estratégica entre as pessoas que têm, por razões políticas, convicções sociais, que se aproximam da Igreja, apesar de em tudo o resto estarem muito distantes. Refiro-me à esquerda, de que eu faço parte, por eu considerar que há convicções que existem em comum. Eu costumo mesmo dizer que eu estou ao lado de algum, agora falando politicamente, uma pessoa de direita, um ultraliberal, que está de acordo comigo em matérias de costumes. E está em desacordo comigo em questões socioeconómicas. E estou ao lado de um conservador que tem exatamente a posição inversa. Eu, invariavelmente, mesmo contra a minha vontade, acabo a sentir-me mais próximo do conservador. O que quer dizer qualquer coisa. Quer dizer que o tempo, mais uma vez, o tempo que vivemos é o tempo que vivemos, não o escolhemos, não é? As questões sociais estão completamente no centro das minhas preocupações e das minhas ansiedades, e acho que nas ansiedades e das preocupações da maior parte das pessoas. E desse ponto de vista há um magistério moral da Igreja, em que a Igreja tem um património muito contraditório. Ou seja, a Igreja tanto foi a Igreja do poder e dos ricos, a Igreja da opressão sobre os mais pobres, como foi a Igreja libertadora e a única, muitas vezes em alguns sítios, a única instituição presente
para defender quem mais ninguém, isso vê-se em casos, mesmo na Europa, quando chegamos, por exemplo, aos ciganos, chegamos ao fim da linha onde só está a Igreja, já lá não está mais ninguém. Nem partidos políticos, nem movimentos sociais, nem sindicatos, já só lá está a Igreja. Em tantas minorias, só vê-se isso nos imigrantes, vê-se isso. Infelizmente a única área onde eu acho que não se vê são algumas minorias sexuais, por assim dizer, é a única onde a Igreja não quer ir. Mas em todas as outras... Se calhar também há experiências de Igreja significativas. Mas aí eu acho que a Igreja tem uma dificuldade com as suas próprias convicções que não lhe facilita a sua intervenção. Mas nestas, nas minorias étnicas, isso nas minorias sociais, e isso é um património que é absolutamente indispensável. E por isso é que eu vi com tanta alegria a chegada deste Papa, por valorizar essa parte da Igreja. Eu acho que a Igreja é a razão, porque eu sempre disse que não sou antirreligioso, e seguramente, aliás, acho isso ser antirreligioso, uma coisa absurda nos próprios termos, não é? Nem sequer me considero propriamente anticlerical. Eu sou Pô, nem pode ser. Sou um laico. Por razões biográficas. Eu sou um laico, no sentido laico, no sentido em que sou um defensor de uma separação clara entre a Igreja e o Estado. E aí acho que tenho boas companhias dentro da Igreja. E ao lado dos cristãos também encontra defensores dessa distinção que tem de haver. Agora, o que este Papa trouxe é essa Igreja do fim da linha, vou pôr assim, a Igreja do fim da linha, a Igreja que está no fim da linha, e por isso também me comoveu a ida dele, no momento em que aparecer ao lado de imigrantes, num bairro de lata, e sobretudo de imigrantes ciganos, é uma coisa que praticamente nenhum político se atreve a fazer. Ser o Papa a fazê-lo, isto para mim tem uma dimensão muito poderosa, não é? E aí o Papa pode fazer mesmo muita diferença, incluindo no mundo político, ou seja, fazendo aquilo que aqueles que dependem do voto nunca fariam. Sim, é esta disrupção criadora que ele faz. E isso, eu acho que quando eu falo de uma aliança estratégica, é dessa que eu estou a falar, não estou a falar de outra, estou a falar de acrescentar alguma, que eu acho que uma das maiores crises que vivemos é uma crise de desesperança, não é? As pessoas deixaram de acreditar, seja o que for, e nem sempre têm razão. É bom que nós digamos que as pessoas deixaram de acreditar em tudo e não é porque tudo se revelou inútil. O problema, a doença é nossa, das pessoas. Claro. O problema é nosso, nós que não acreditamos, aí que está o problema. E este Papa deu também esse sinal que é muito poderoso, não é? De nós podemos acreditar, mesmo com desilusão, porque este Papa também tem a vantagem de não fazer um discurso autocentrado. Ou seja, sim, não é autorreferencial. Não é autorreferencial. Foi das mudanças mais importantes. O que o defende de desilusões. Ele deixou de falar da Igreja e de colocar na agenda as questões tradicionais da Igreja e do discurso eclesial fechado. Eu acho que uma das razões porque eu ateu, e essa é a parte que eu também gostava de perceber, quão importante é para a Igreja, e para este Papa, as Igrejas são, e para este Papa e para a Igreja, a sua relação com não só ecuménica, não é? Com as outras igrejas e as outras confissões, mas esta parte já não é ecuménica com os agnósticos e ateus, que na Europa não são poucos, hão de ser provavelmente uma das maiores igrejas, por assim dizer. Qual é a importância dessa relação, sem ser com o intuito da conversão? Mas, não, é uma importância enorme, Daniel, e isso vê-se no discurso do Papa, e ele ter começado por construir um discurso humano, quer dizer, ele fala e toda a gente o entende. Deixou de usar uma gramática para iniciados, praticamente, e passa a usar uma gramática universal, global. No fundo, as questões de que ele fala são questões que tocam a toda a gente. Eu ainda ontem estava no Ângelus, na Praça de São Pedro, e a palavra final dele, sempre bom domingo e bom almoço e bom pranzo, e as pessoas saem de lá com um sorriso. Quer dizer, ele percebe que no fundo há uma transversalidade no discurso dele que é englobante, que toca a todos, e no fundo as preocupações que ele coloca são preocupações que todas as mulheres e todos os homens têm necessariamente no seu coração. Quer dizer, a agenda da Igreja deixou de ser uma agenda autorreferencial e passou a ser uma agenda humana. E nesse sentido,
há de facto um poder de diálogo, isso que o Daniel dizia, precisamos de colaboração, de agenda comum, de traçar pontes, e de facto hoje nós vivemos num momento civilizacional, com esta grande crise que sentimos, que ou há de facto um estabelecer de pontes, que não são pontos unidirecionais, mas, digamos, a Igreja não pode ser associada nem só à direita, nem só à esquerda, mas tem de falar para todos. Mas tem de haver pontes efetivas e no fundo, isto que está aqui a acontecer, no fundo, perceber que há consonâncias entre um ateu e um crente. Entre um homem de esquerda e um cristão, um padre. Perceber que há patrimónios comuns, há grandes linhas de encontro. Eu penso que isto tem de ser uma coisa muito natural, muito natural. E o Papa Francisco reforça precisamente este aspecto, porque aquilo que nos une, no fundo, aquilo que une um cristão e um não cristão, um crente e um ateu, aquilo que os une é muito mais intenso do que aquilo que nos separa. E, no fundo, a questão de Deus é sempre uma interrogação, para si e para mim, quer dizer, porque eu também não via Deus, nunca vi. E como o Daniel nunca ouviu, quer dizer, e é o silêncio de Deus que, no fundo, nós trabalhamos e habitamos, relacionamos com Ele de forma diferente. Mas o nosso ponto de partida é igual, quer dizer... Na realidade, porque, na realidade, arrisco-me a dizer que eu sou ateu, mas que todos nós vemos Deus, de alguma maneira. mesmo eu, sendo ateu, digo isto. Quero dizer que todos nós somos... tocamos o mistério. Eu consigo perceber qualquer coisa que tenha a ver com o amor universal. Eu consigo perceber a fraternidade humana, pelo menos essa eu consigo perceber. Então, para mim, a fraternidade humana é uma coisa muito clara. Isso coloca-o dentro do mistério do mesmo que não atribua a isso uma religiosidade ou sequer a existência de Deus. Mas há um lado em que eu sou muito sensível ao discurso religioso, ao discurso religioso que me interessa, não é? E é o da fraternidade humana, não é? É interessante que um dos antecessores teóricos do Papa Bergoglio é o cardeal Martini, o cardeal de Milão. Ele fez uma iniciativa em Milão que era a Cátedra dos Não Crentes e convidava os ateus, no fundo, para uns diálogos na catedral, em que cada um contava a sua experiência, quer dizer, o Daniel diz que é ateu, não se pode, só se tem de ouvir e perceber, porque no fundo essa confissão humana é tão misteriosa como a que eu faço de que acredito em Deus. São duas confissões tão misteriosas, tão densas de humanidade, que só nos podemos escutar um ao outro e ter curiosidade, no fundo, ter curiosidade como é que se vive, o que que passos se dá. Voltando ao Papa, devo dizer que mesmo eu não tendo, em algumas áreas, não depositando mais esperanças neste Papa do que depositaria ou não nos anteriores, eu acho que este Papa tem uma postura, pelo menos à partida, veremos, mas à partida, que é uma postura de curiosidade e de tolerância, em que é o lado castigador da Igreja, que também é uma coisa bastante presente, muitas vezes. Sim, a culpa judaico-cristã. Exatamente. É menos presente. Sim. Ele valoriza muito o encontro, a dimensão do encontro. Ele diz, a verdade é um encontro. E é muito interessante, na homilia aos cardeais, há pouquíssimo tempo, ele dizia que há dois modelos de construir a Igreja. Um é dizer, vamos nos concentrar nos que estão cá e aceitar que há outros que estão fora, mas que nós não podemos fazer nada, porque o que temos é que trabalhar com os que estão aqui. E outro modelo, que claramente é o modelo do Papa Francisco e que ele propõe à Igreja neste século XXI, que é dizer, vamos olhar para os que estão fora, mesmo que isso possa ter alguma turbulência no rebanho, naqueles que estão dentro. Mas vamos para as fronteiras. A outra estratégia, por assim dizer, era mais do Papa Ratzinger, não é? Que tinha mais essa lógica do... Sim, digamos... Cuidar do que temos, não é? São dois modelos, Aqui é interessante também porque o Papa vem do fim do mundo, quer dizer, e nós próprios na Europa, que construímos um património, sei lá,
indiscutível em tantas áreas, e o Papa Ratzinger é um exemplo brilhante disso. No fundo, nós estamos num quadrado e às vezes precisamos de uma exterioridade que nos ilumine. Tem importância o facto deste Papa não ser europeu? Completamente. Um Papa europeu nunca teria o perfil do... Papa, estaria demasiado próximo do poder ou não é próximo do poder, centro? Atua dentro de uma certa tradição, de um conjunto de constrangimentos que são herdados, que são nossos. Um Papa polaco nunca poderia agir como o Papa Francisco usa, quer dizer, um Papa alemão, perante a história, tem outra relação com o passado. É natural, quer dizer, e temos de aceitar essa diferença como uma riqueza. Mas devo dizer que eu cheguei a Um latino-americano tem uma relação muito diferente com o passado, com a história. Cheguei a ter medo que se escolhesse um Papa africano ou asiático. Mas porquê? Porque achei que o efeito, mas posso estar enganado, porque tenho a sensação que posso estar enganado porque eu conheço mal a Igreja. Em África conheço mal, bem, a Igreja é na Ásia, não a conheço de todo, não é? Mas se não serão os setores mais conservadores da Igreja, como são aquelas onde a Igreja, apesar de tudo, ainda não está em crise, ou seja, pelo contrário, até em alguns sítios está em crescimento, menos sensíveis às próprias necessidades de renovação da Igreja. Era esse o meu receio, poderia estar errado, Eu penso que trazem visões complementares. É claro que para nós, cristãos europeus, ter passado pela modernidade foi muito purificador. Purificou-nos, abriu-nos, quer dizer, deu-nos um cristianismo diferente, mais próximo da terra e aí os latino-americanos têm a vantagem de passar de corresponder às duas realidades, porque também experimentaram a modernidade como nós, então sobretudo a Argentina, não é? Que é um país quase europeu, mas fora da Europa, e ao mesmo tempo estão, de facto, a história é outra, não é? A história claro. Mas em África e na Ásia, digamos, está-se a construir um cristianismo de futuro. Eu não tenho dúvidas, se calhar não é agora, mas sem dúvida que há ali um papel seminal, transformador, e um aspecto muito interessante da Igreja é esta capacidade de ir buscar, de recompor, digamos, a representação do poder, buscando outras geografias. E mesmo agora na escolha dos cardeais, não é? Ir buscar e fazer cardeais países onde nunca existiu um cardeal, por exemplo, Cabo Verde, um pequeno país, no fundo também ir buscar novas configurações para esta Igreja que tem 2000 anos. Nestes 2 anos de pontificado, eu penso que se pode já perceber um certo balanço, linhas que certamente vão ficar. Eu penso em 2 palavras. Penso na palavra encontro, e de facto estes 2 anos foram marcados por grandes encontros, e encontros até inesperados. E um deles é de facto com o mundo dos mais pobres. Há uma atenção privilegiada às periferias, que aparece no discurso do Papa e na prática, com tantos sinais que recolocam de facto a questão dos pobres no centro da atenção e da prática cristã. E a outra palavra é a palavra transformação. E é uma palavra sobretudo para o interior da Igreja, em que, acompanhando uma tendência que era vista já pelos outros cardeais e pela estrutura da Igreja, uma necessidade que a Igreja tem de uma reforma interna, de uma purificação a partir do Espírito. E nesse sentido o Papa, para o interior da Igreja, tem tido um discurso exigente, transformador, que espicaça, que desafia, que desassossega, que nem sempre é fácil de acolher, e encontramos já bolsas de resistência mesmo no interior da Igreja, mas que sem dúvida penso que é um discurso que potencia o futuro da própria Igreja, porque na medida
em que a Igreja aceita viver num dinamismo de conversão permanente, que ela acaba por ser mais fiel àquilo que ela é. Há um lado que seguramente, a transformação da Igreja, eu não sei qual é o legado e quanto tempo é que ele precisa, ou seja, parece-me que há coisas em todas as estruturas de poder e nós sabemos que as transformações da Igreja são muito mais lentas do que noutras estruturas de poder. É natural, a Igreja tem 2000 anos, digamos, claro. tem tempo para se transformar. Mas eu aí não sei exatamente quanto é que avançou, o que é que avançou em termos de discurso, mas o que é que avançou realmente. Há duas coisas, o meu padre Tolentino falou que é a questão das periferias. Eu diria as periferias no sentido mais lato do termo. Sim. Tudo o que está escondido, tudo o que está longe do foco do centro. E em que este Papa apontou a luz, ou seja, no sentido deu visibilidade. Eu acho que um dos papéis fundamentais do Papa, pelo brutal poder que tem, é poder dar visibilidade ao que está obscuro, ao que está escondido, ao que está atirado para debaixo do tapete. Falámos da visita a Lampedusa, eu acho aí que o Papa ainda tem imensas coisas para fazer e, portanto, claramente, desse ponto de vista, espero que tenha uma vida longa e que não abdique para ter tempo para o fazer. E eu acho, e aquilo que o Papa seguramente vai deixar, eu acho que isso aí não há hipótese de não deixar e não sei como é que Papas seguintes vão ter que poder lidar com isso. Que é a importância do exemplo, aquilo que falámos aqui longamente. A importância do exemplo pessoal. As pessoas isso é uma alteração que se deu nas sociedades e hoje não chega às instituições, o exemplo pessoal é absolutamente central, isso por vezes é excessivo, na minha opinião até. Há uma personalização de tudo que parece que nós, na realidade, só existimos individualmente, não existimos enquanto coletivo, e aí mais uma área que provavelmente me aproximo da Igreja e até pela minha formação política, naturalmente é semelhante. Mas o exemplo, a forma como ele utilizou o exemplo pessoal, que eu não sei como é que um Papa seguinte, ou seja, desse ponto de vista eu acho que a fasquia ficou muito alta, o que é bom, porque significa que um Papa seguinte, tendo uma fasquia tão alta, provavelmente terá que ser ainda mais revolucionário do ponto de vista do exemplo pessoal. E isso é impossível não acontecer em relação a um cristão. Porque o exemplo pessoal é fundamental do ponto de vista do cristão. Faz parte da própria forma de viver coletivo, uma fé coletiva, a forma individual como ela é vivida é uma questão central e o exemplo é uma questão central para os cristãos. E desse ponto de vista eu acho que esse é o legado, até ver, para mim é o legado mais forte que ele deixa. Até porque é um legado difícil de contrariar, enquanto outros... Este é difícil de contrariar. Opinião ou este é difícil, o exemplo... E este é difícil de contrariar e o Papa que vier a seguir é difícil ignorá-lo, não é? Porque a exigência, provavelmente, das pessoas, desse ponto de vista, aumentou. Dos cristãos e dos não cristãos. E há outra coisa que eu acho que este Papa deixa, 2 anos é muito pouco, portanto, mas nestes 2 anos eu acho que o poder simbólico da Igreja aumentou. Coisa que eu acho que não acontecia provavelmente há décadas. Claro que 2 anos não é nada, mas eu acho que potencialmente este Papa mostrou que é possível a Igreja aumentar o seu poder simbólico, o seu poder político, o seu poder social, por via do exemplo, e não tanto por via do jogo político, puro e simples.